Pessoal, vamos ao nosso giro pela política no Rumble do dia 14 de setembro. Obrigado a todo mundo que vem assistir o nosso vídeo por aqui. Nesse quadro, a gente junta as notícias de política todas, fala tudo num segmento só, porque tem muita notícia de política, né? A gente está chegando perto da eleição, minha gente. Daqui a pouco, 2 semanas aí na frente, já estamos tendo que votar, hein? Já está chegando a hora. Então tem muita notícia de política, a gente fala tudo aqui no Rumble, que evita até retaliações lá no YouTube. E também chama o pessoal para cá, né? Eu acho interessante o pessoal saber que existe um outro sistema, o Rumble e coisa e tal. Pode não ser tão bom quanto o YouTube, em termos de interface e coisa e tal, mas funciona muito bem. E a gente tem tido bons resultados por aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre notícias trazidas por John27, Leão que não rouba e várias outras pessoas. Vamos falar sobre a Paraná Pesquisas, o Lula que quer destruir o Ciro. Isso é preocupante, principalmente para o Lula. As doações que estão atrapalhando o Bolsonaro, supostamente, e PSDB vai acabar, e muito mais coisa. Vamos começar então com as pesquisas. Aqui no agregador do Poder 360, a gente vê cada vez mais aqui a diferença entre Lula e Bolsonaro diminuindo. Aqui embaixo a gente vê que Simone Tebet parece que agora estabilizou, ela subiu aí a 6% e chegou num platô, e o Ciro está caindo. Isso daqui provavelmente já indicam os esforços do Lula para tentar o voto útil na esquerda, né? Ou seja, a Simone Tebet, que vinha crescendo, eu avisei a vocês, ela é uma pessoa que, para essa eleição, ela não tem chance, mas ela pode ganhar uma visibilidade importante, tem que ficar de olho nela para 2026. O Ciro falou que essa seria a última eleição dele. Não acreditem nisso. O Ciro é um mentiroso patológico, ele vai falar isso e vai concorrer em 2026 também. Enfim, de qualquer forma, o ponto importante aqui é esse, né? Parece que Bolsonaro e Lula cada vez mais próximos e a terceira via meio que parada ali. Eu acho que vai ter segundo turno, tá, gente? Bolsonaro pode ganhar no primeiro turno? Pode. Tomara que ganhe. Mas, na verdade, na situação que está aqui, eu acho mais provável que tenha segundo turno, sim. Isso é ótimo para Bolsonaro, vai permitir que ele ganhe com muita facilidade do Lula, porque vai ter mais 3 semanas de melhora na economia para sustentar a candidatura dele, né? Então, no final das contas, o que a gente está vendo acontecer, aquilo que a gente falou que iria acontecer, vai chegando perto da eleição, o pessoal vai olhando, caramba, é Lula, bicho, vou votar no Lula, para com isso. Não tem jeito, a alternativa é Bolsonaro mesmo para quem não gosta do Bolsonaro, né? Pois bem, saiu a pesquisa do Paraná Pesquisas, não está ainda naquele agregado de pesquisas ali. Nessa pesquisa do Paraná, o Bolsonaro e o Lula aparecem tecnicamente empatados. É a mesma coisa da pesquisa anterior. Também estavam empatados tecnicamente na pesquisa anterior, mas na verdade a situação do Bolsonaro melhorou. Porque se você olhar aqui, olha só, na última pesquisa, Lula tinha 40,2% e Bolsonaro tinha 36,4%. Então ainda era empate técnico, mas era um empate técnico ali no limite, né? Quase 4 pontos de diferença. Agora está 39,6% para o Lula caiu um pouquinho, e 36,5% para o Bolsonaro subiu um pouquinho também. Pouca diferença, não foi muita coisa não, mas o que aconteceu ali foi justamente que agora a diferença é de 3 pontos, né? Ou seja, era quase 4 pontos, agora é 3 pontos. Então, uma diferença muito grande. Se você lembrar que as pesquisas no passado sempre favoreceram muito a esquerda, se você botar mais uns pontinhos aí para o Bolsonaro nesse troço, ele já está na frente com certeza, né? Enfim, esse tipo, estando tão próximos assim, já meio que descarta a possibilidade de vitória do Lula em primeiro turno, o que já é uma ótima coisa, né? Bom, ontem a gente falou sobre a pesquisa da IPEC, né? A IPEC é o antigo Ibope, a gente sabe que é aquelas pesquisas que não tem lógica nenhuma, mas ainda teve umas coisas estranhas aqui. O Merval queimou a largada, ele falou da pesquisa antes dela ser oficialmente anunciada, né? Veja, isso não é uma tragédia tão grande quanto possa parecer. Por quê? Porque, na verdade, a pesquisa foi feita pela Rede Globo. Foi a Rede Globo que comprou a pesquisa do IPEC. Então, é muito provável que eles tivessem já esse resultado antes da divulgação oficial. Foram eles que compraram a pesquisa, né? Então, não é nada tão estranho assim. Mas eu quero chamar a atenção aqui justamente porque a pesquisa do IPEC deu um aumento para o Lula. E o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? Vai ser o que a gente vai ver agora no finalzinho da campanha eleitoral. As últimas pesquisas vão dar aumento para o Lula e diminuição para o Bolsonaro. Por que eu digo isso?
porque é a mesma visão lá do Chile da Constituição. Se você olhar as pesquisas para a Constituição lá no Chile, elas sempre vinham dando resultado de que o não ganharia, né? Se você olhar as pesquisas de opinião para a Constituição do Chile, elas sempre estavam dando resultado favorável ao não, né? O não ia ganhar, ia anular a Constituição. Dava uma diferença pequena, né? Mas davam sempre que o não ia ganhar. No finalzinho, as pesquisas começaram a forçar muito a barra para o sim começar a crescer, o não diminuir, a ponto que chegou a ter pesquisa nas prévias da eleição com um empate técnico, né? No final das contas, o não ganhou, mas ganhou muito mais do que estava sendo previsto antes. O que aconteceu aqui? A mesma coisa que vai acontecer aqui. O que aconteceu lá no Chile? A mesma coisa que vai acontecer aqui no Brasil. Os institutos de pesquisa, majoritariamente esquerdistas, erram sempre favorecendo a esquerda, mas quando chegar perto da eleição eles vão querer errar mais para tentar ajudar mais a esquerda no finalzinho, dar aquele empurrão na eleição, né? E daí não quer dizer nada isso, não vai mudar nada, mas a ideia é justamente incentivar as pessoas a irem votar. Como eu falei para você, o grande problema do Lula é que muita gente que diz que vota no Lula não deu tanta certeza assim se vai votar, entendeu? Tá pensando, não sei se eu vou votar não, porque é justamente o pessoal que não está interessado em eleição que está falando que vai votar no Lula. Quem se interessa por política, quem está acompanhando as notícias do que está acontecendo no Brasil, vota Bolsonaro. Só quem é alienado que vai votar no Lula. Então o cara alienado também não tem tanto interesse em votar. Esse é um dos motivos pelos quais, geralmente, a direita tem mais voto, no final das contas, do que o que foi previsto nas pesquisas, né? Tá vendo? Eles vão usar o IPEC para estimular a militância lulista. Não, olha só, o Lula cresceu, olha só que beleza, coraçãozinho, e crescemos na classe média, olha que bacana, e coisa e tal. Lorota, ninguém leva a pesquisa do IPEC a sério. Erraram tudo em 2018. Ou seja, no IPEC e no IBOP, Lula vai ganhar, ninguém tem dúvida. A questão é se vai ganhar nas urnas. Aí eu acho que não ganha não, hein? Bom, a juíza citou o fascismo, não o fascismo, né? Mas o fascismo ao mandar retirar outdoor com a frase Deus, Pátria e Família, né? Bom, a verdade é a seguinte, não tem nenhuma grande diferença isso daí. O que tem de gente doutrinada por aí, inclusive juízes, tem muito mesmo. Infelizmente, então, é a perseguição normal que a gente está enfrentando, né? Tem um artigo que eu vou falar hoje lá no YouTube sobre a perseguição aos aliados do Trump. E é o que eu falo sempre, né? No final das contas, a grande briga final vai ser entre libertários e o governo. Porque o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Você está tendo, embora a população seja majoritariamente republicana, os republicanos ganhem as eleições todas, o núcleo político de Washington ali, que não é só os democratas, é o próprio governo, o próprio FBI, a própria CIA, a própria estrutura do governo quer prejudicar os republicanos, pelos motivos óbvios, né? Quem está no governo quer mais governo. É contrário a pessoas que querem diminuir o tamanho do governo, que é o caso dos republicanos. Então você começa a ter essa batalha. Esse pessoal quer atingir o Trump para evitar que ele volte a qualquer custo. No final das contas é isso. O governo, não tenha dúvida, no final ele vai se aliar à esquerda abertamente e vai caber à população mesmo fazer alguma coisa, né? Não se preocupem, o anarcocapitalismo já está chegando por aí. Mas o que a gente vê aqui é isso, né? Não são todos os juízes, evidentemente, mas tem muito juiz esquerdista por aí. Olha só, o Lula culpou o Aécio por interferências do judiciário na política. Que lorota isso, né, cara? O cara me rouba pra caramba, indica um monte de juiz socialista para o STF, que é o que está gerando problema hoje em dia, né? A esquerda nunca teve problema em interferir nas coisas, eles interferem mesmo. É o que a gente está vendo, um monte de juiz socialista interferindo na eleição. E aí o cara vai dizer que foi porque o Aécio questionou judicialmente a vitória da Dilma em 2014, coisa e tal, dizendo que o PSDB que começou isso, né? De fato, o Aécio chegou a entrar com uma ação questionando algumas coisas na eleição, mas no final das contas, em momento algum, colocaram isso como uma grande bandeira ou uma grande alteração, né? Aliás, até na questão lá do voto impresso, eles voltaram atrás e não votaram a favor do voto impresso, o PSDB, né? Bom, o TSE proibiu o Bolsonaro de usar as imagens de 7 de setembro, a gente já falou sobre isso, né? Agora, o curioso é isso daqui, ó. Esse aqui foi o juiz que proibiu o Bolsonaro de usar as imagens do 7 de setembro na posse do
do Alexandre de Moraes. Lembra quando teve a posse do Alexandre de Moraes, que foram todos os candidatos, Bolsonaro, Lula, tava todo mundo lá, e esse cara aqui, olha só, quase beijando, né, cara, faz um parzinho bonitinho. Mas olha só, gente, eu vou falar um negócio pra vocês, tá? Isso daqui não é muito estranho, não. Eu não duvido esse cara também abraçar Bolsonaro e coisa e tal. A verdade é a seguinte, lá em Brasília, todo mundo abraça todo mundo, meu amigo. O pessoal lá não tá nem aí, a função deles é roubar você. De que forma que eles vão fazer isso? Aí tem várias formas ali, né? Enfim, eu acho que por que o juiz proibiu o Bolsonaro de usar as imagens de 7 de setembro? É porque eles sentiram, cara, porque eles viram que 7 de setembro foi muito maior do que eles esperavam, eles achavam que iria flopar, eles achavam que iria pouca gente. Eu não sei de onde é que o pessoal tirou isso da cabeça, porque realmente não tem lógica nenhuma isso daí, né? Olha só, cara, a esplanada dos ministérios quase toda tomada. É uma coisa impressionante, nunca houve isso na história do Brasil. Pode procurar, até mesmo nos protestos contra Dilma, encher a esplanada desse jeito, não consegue. E Bolsonaro consegue. Enfim, é realmente impressionante. Por isso que eles proibiram. Porque, né, assim, pô, tá fácil demais pro Bolsonaro ganhar esse troço, né? Enfim, a grande cartada agora do Lula, o que ele decidiu fazer é justamente atacar o Ciro Gomes. Ele sabe que o Lula mesmo não consegue crescer, mas ele sabe que se for pro segundo turno a chance dele ganhar diminui muito. Então ele quer destruir o Ciro Gomes para pegar os votos do Ciro Gomes, que supostamente esses votos iriam para o Lula, né? A questão toda é essa. Eu não sei se tantos votos assim iriam para o Lula do Ciro Gomes, e mais do que isso, essa estratégia dele pode ajudar Bolsonaro. Por que pode ajudar Bolsonaro? Porque para pensar. Você é um eleitor do Ciro, você gosta do Ciro. O Lula está fazendo tudo para o Ciro desistir, coisa e tal. Isso é extremamente injusto com o Ciro. Eu também acho que se o Lula sair, o Ciro tinha muito mais chance de ganhar do Bolsonaro do que se o Ciro sair e o Lula ganhar do Bolsonaro. Sinceramente acho. Por quê? Porque Lula é um ladrão, cara. Todo mundo conhece a roubalheira do Lula. O Lula frequentou as páginas policiais aí ao longo dos últimos vários anos. Ou seja, não tem como esse cara ganhar a eleição. E daí ele fica nessa história tentando tirar o Ciro. Vai fazer com que muitos eleitores do Ciro, que não necessariamente gostam do Lula, acabem optando até pelo Bolsonaro. Ah, vamos optar pelo voto útil? Tá, vou optar pelo voto útil no Bolsonaro. Eu não duvido nada que acabe até prejudicando o Lula isso daqui, né? Eu acho engraçado que tem umas pesquisas aí falando que, que existe voto envergonhado, mas eu voto envergonhado no Lula. Não, que a pessoa não diz que vai votar no Lula, mas vai votar no Lula e coisa e tal, né? Mas, curiosamente falam isso da boca, mas não registraram pesquisa em lugar nenhum, não tem informação nenhuma sobre como fizeram isso. É o que eu falo, esses diretores de instituto de pesquisa, é uma cambada de esquerdista isso, né? E esse negócio do Lula contra o Ciro é sério, é que mapearam artistas e vão pedir ciristas que queiram apoiar o Lula a falar que não, que tem que mesmo fazer o voto útil, deixa o Ciro pra lá e coisa e tal. Uma tremenda sacanagem. Primeiro, não vão conseguir, porque aquilo que eu falo, o Ciro ele tem uma vida política diferente do Lula, ele sabe que se associar ao Lula é suicídio político, Alckmin está vendo isso na prática acontecer, e no final das contas, Marina vai ver isso acontecer também, e no final das contas isso não traria nenhum benefício ao Ciro Gomes. Ele sabe que o Lula pode até usar ele durante a eleição, mas depois vai descartar, vai dizer, mas traiu a gente em 2018 e não sei o que lá, foi para Paris e não sei o que lá. Então vão ficar brigando, vão acabar ajudando o Bolsonaro nessa tentativa do Lula aqui, né? O Lula disse que começou a negociar com partidos de centro de olho no segundo turno, ou seja, de novo, ele falando que será mais fácil atrair PDT, MDB, PSDB, PSD, além de frações do bolsonarismo depois da eleição do novo Congresso. Ou seja, o que o Lula está dizendo? Lembra que o Lula vinha com aquele papo de que não, que o pessoal do Bolsonaro vai trair, mas na verdade são os deputados da própria frente do Lula que não querem botar ele no Santinhos, porque ele queima filme da galera. O pessoal que bota Lula no Santinho acaba queimando filme, então o pessoal não quer botar o Lula no Santinho, não quer ser associado ao Lula, os partidos do próprio Lula. E aí continua com esse papo de que não, que depois vai ser fácil captar as pessoas do Centrão e coisa e tal. Esse pessoal está viajando, eles não estão percebendo a imagem que o Lula tem para todas as pessoas do Brasil. E repara que, mais uma vez, aqui a ilha da fantasia do pessoal esquerdista, né? Vivendo num país de fantasia, Bolsonaro ajuda Lula a liderar a eleição. Está tudo certo com o Brasil, diz o ministro de Bolsonaro. E a fome, coisa e tal, os 33 milhões. Cara, os esquerdistas inventaram um número que tiraram do nada,
Não tem nenhuma lógica esse número de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, porque se você vê o número de miseráveis, que é medido por um instituto mais isento, está dando uma queda no número de miseráveis no Brasil. Que lógica teria essa de pessoas com fome aumentarem e miseráveis caírem? Não faz sentido essa conta. Claramente foi uma ONG, quem criou esse número de miseráveis é uma ONG, claramente uma ONG esquerdista, claramente está fazendo política com isso. Quem está vivendo nessa ilha de fantasia, nesse país de fantasia, é a esquerda. A população em geral está vendo o que está acontecendo, as notícias na economia são boas aí quase todos os dias. Realmente, esse pessoal é que está vivendo numa ilha da fantasia, aí dos 33 milhões de pessoas passando fome, né? No e olha só, é o que eu falo, esquerda é aquele pessoal da democracia só na cartinha. Meu amigo, não tem nada de democracia na prática, não. É só cartinha, só para ajudar eles a elegerem. Depois, esquece democracia. Já vem o cara aqui, ó. No pós-Bolsonaro, não podemos repetir o erro da lei da anistia. O que foi a lei da anistia? A lei da anistia foi quando terminou o regime militar em 85, foi assinada uma lei que anistiava todos os lados, tanto os presos políticos, os terroristas e coisa e tal da esquerda, quanto o pessoal do exército que cometeu tortura e coisa e tal, né? A Dilma só pôde voltar para o Brasil, ela era acusada de terrorismo, lá no caso daquele soldado que morreu, né, com uma bomba e coisa e tal. Só pôde voltar, muitos desses esquerdistas só puderam voltar ao Brasil justamente por causa da lei da anistia. Mas o que eles querem agora? Eles querem que a anistia não sirva para o lado dos militares. Continue servindo para o lado da esquerda, mas não sirva mais para o lado dos militares, né? É isso que eles querem. No final das contas, eles nunca abandonaram a ideia revolucionária de implantar o comunismo aqui no Brasil. Para eles, isso é uma guerra mesmo. Pode esperar o mais baixo do mais baixo dos atos desse pessoal nos próximos anos. Principalmente porque eles vão perder a eleição, né? Olha só, um caso de um sindicato que recusou o show do João Gomes no Maranhão porque ele declarou contra Bolsonaro no Rock in Rio, né? A gente já falou sobre o Rock in Rio, eu acho uma besteira esse negócio. Eu, sinceramente, não tenho mais interesse em ir nesse tipo de evento, justamente porque é uma esquerdaiada danada, não quero mais ter contato com esse pessoal. Fui no primeiro Rock in Rio em 85, vai ser insubstituível isso. Nenhum Rock in Rio foi tão importante ou tão legal quanto aquele. Eu com lama até as canelas, cara, que merda que era aquele lugar que eles fizeram o Rock in Rio em 85. Choveu no dia 19, era o dia do rock pauleira. Lama, formou uma lama no lugar ali, se andava... literalmente se sujando em lama, não tinha o que fazer, né? E o pior, né? O pessoal que fazia xixi, coisa e tal, você acha que ia na... Tinha meia dúzia de banheiro, pô, não tinha nem como fazer xixi nos banheiros lá. Até a mulher tava fazendo xixi em qualquer lugar. Então aquela lama não era necessariamente só de água, né? Ainda assim foi um show fantástico em 85. Ultimamente, os últimos que eu fui, é tanta politicagem que sinceramente eu passo. Mas enfim... esse cantor, que eu confesso que eu nem sabia quem era, João Gomes, não faço nem ideia quem que seja, ele deu declaração contra Bolsonaro, e olha só, um sindicato no Maranhão proibiu ele de fazer um show lá na sede do sindicato por causa disso, né? Pra você ver, cara, um sindicato no Maranhão, alguém que você imaginaria, alguma entidade que você imaginaria seria de esquerda. Ficou estranho para esse pessoal esquerdista por aí, hein? Bom, o IPEC falou que 37% dos eleitores se identificam com o centro, 35% com a direita e só 26% com a esquerda. Interessante essa pesquisa deles, né? Essa pesquisa foi muito mais honesta que aquela do Ibope. Teve uma do Ibope que eles fizeram para identificar se a pessoa era de direita ou de esquerda, em que eles perguntavam um monte de pauta e o que a pessoa respondia, eles classificavam se a pessoa era de esquerda ou direita. Só que o que eles faziam? Eles faziam as perguntas de acordo com a visão da esquerda, a pauta da esquerda era a visão da esquerda, e a pauta da direita era o que a esquerda critica na direita. Então, por exemplo, você é a favor de uma distribuição igual de renda? Ou não, você acha que a meritocracia que importa e que a pessoa tem que ganhar não sei o que lá? Ou seja, não é isso que a direita prega, não é isso que nós libertários pregamos, não tem nada disso. Isso aí meritocracia, é o fantoche que a esquerda criou para dizer que a direita é contra igualdade e coisa e tal, né? Enfim, aí nessa pesquisa do Ibope dava que 80% do Brasil era de esquerda, porque, né, lógico, você bota todas as pautas da esquerda bonitinha, como a esquerda gosta de falar, e os espantalhos da direita como sendo de direita. Então, absurdo isso.
Aqui não, a do IPEC é mais honesta. Eles botaram lá uma régua com vários quadrinhos e você marcar qual quadrinho que você se encontra entre direita e esquerda. E aí obteve o resultado muito mais razoável de que a maior parte das pessoas é de direita. É o que eu falo, é sim, aqui no Brasil a maior parte das pessoas é conservadora, é religiosa, é contrária às pautas da esquerda. E a esquerda está se sentindo tão atingida pelo YouTube, pela mídia, pelo não sei o que lá, justamente porque ela esbarra no interesse da população. A população não quer a esquerda. E antes, como era pela Rede Globo, ali a Rede Globo tinha essa, digamos, esse monopólio quase, era quase um monopólio, né? Vamos combinar, da opinião das pessoas, porque era a grande emissora que todo mundo ouvia, ela jorrava essas pautas esquerdistas e o pessoal não tinha alternativa, acabava todo mundo com aquela sensação. Não, olha só, eu não acho isso legal, mas parece que a maior parte das pessoas acha, que é o que parece na Globo, né? O que está aparecendo ali na Globo. Então acabava tendo essa visão de que não é que as pessoas não eram conservadoras na época, elas eram, mas elas achavam que elas eram a minoria, que a maioria era de esquerda, que adotava as pautas de esquerda, porque era o que elas viam na televisão. Agora não, agora todo mundo está percebendo que não, a esquerda é uma pequena minoria, uma pequeniníssima minoria no Brasil. E, de forma condizente, a maior parte está se identificando como de direita, né? É um ganho enorme isso. Para quem viu política no Brasil nos anos 90, em que você chamar alguém de direita era insulto. Sim, eu vi debate em campanha presidencial aqui no Brasil, chamar a pessoa de direita era um insulto para a pessoa. E olha só como é que a gente está agora, a maior parte da população se classificando como direita, né? Um avanço grande. Ainda vai vir muito mais do que isso, mas já é um avanço grande, né? Bom, o Bolsonaro se diz arrependido de falas proferidas durante a pandemia, né? E eu não acho que ele deveria fazer isso, eu acho que o que ele falou foi tudo certo, ele acertou tudo na pandemia, não teve um único erro do Bolsonaro durante a pandemia, mas a questão toda o Bolsonaro está fazendo certo nessa daqui. Ele está tentando atrair aquele pessoal de centro, aquele pessoal indeciso ainda, que dos pontos de reticência em relação a ele é aquelas ideias que foram propagadas pela esquerda, que na verdade ele não falou daquele jeito, ele nunca disse que era uma gripezinha, ele nunca disse nunca imitou pessoa faltando ar, é tudo tirado de contexto, aquelas imagens, mas é assim que essas pessoas percebem, porque elas caíram na visão da Rede Globo, né? Então acho que ele não precisaria se desculpar por isso, mas eu entendo o uso estratégico que ele está fazendo dessa desculpa, acho que ele está certo. É uma coisa positiva, estrategicamente, ele se desculpar por essas declarações, né? Bom, parece que o pessoal começou um movimento de doar R$1 dos bolsonaristas para a campanha do presidente, com a ideia de ajudar Bolsonaro e também de poder contar quantas pessoas apoiam Bolsonaro, né? Veja, isso aqui não sei se tem como fazer uma contabilidade certa, não, porque no final das contas nada impede uma pessoa de doar 2 vezes R$1, né? E isso está causando um problema lá na campanha do Bolsonaro, porque, em tese, eles têm que fazer um recibo. Em 15 dias, ele tem que fazer um recibo dessas doações recebidas, né? E aí, segundo diz o pessoal aqui, hoje, o valor médio para você fazer esse recibo é R$2. É o tempo da pessoa que escreve o recibo, o papel do recibo em si, esse tipo de coisa. Então, no final das contas, isso está dando prejuízo para o Bolsonaro, porque se recebeu R$1 de doação e o recibo custa R$2, né, isso está dando prejuízo para ele. Mas é lógico, a Folha de São Paulo tenta sacanear, dizer que não, que é um absurdo, não sei o que, tá vendo, o pessoal, olha como é que bolsonarista é burro, estão fazendo o Bolsonaro ter prejuízo e coisa e tal. Mas aí o contador lá do Bolsonaro fala que não, fica tranquilo, a gente já está arrumando um software para fazer isso via software, aí vai ficar muito mais rápido e vai ficar barato. Então pode continuar doando quem quiser doar. Eu não sei se isso ajuda muita coisa o Bolsonaro no final das contas não, entendeu? Porque né, tem muita gente que vai votar e que não tem R$1 para ficar doando assim para a campanha do Bolsonaro. Mas se quiser doar, não tem problema nenhum, tá? Ignora essa matéria da Folha, é mais uma matéria da Folha tentando taxar bolsonarista como burro, mas na verdade, olha só, se muita gente doar R$1 para o Bolsonaro, no final isso pode ser uma grana considerável, né? O Bolsonaro tem muito apoio mesmo, e como eu disse, mas o recibo custa mais de R$2 e coisa e tal. Não, mas o contador fala depois aqui, não, pode deixar que a gente vai estar fazendo um software
Hoje é uma questão mais tecnológica do que jurídica, a matéria ainda não está definida, mas vai ter que prestar conta, vai fazer a questão do software e vai resolver isso. Então, pronto, não tem problema não, pode doar, não tem galho nenhum para quem quiser fazer isso lá para o Bolsonaro, né? Bom, teve confusão ontem num debate com o Douglas Garcia. Isso é uma coisa que não é uma coisa positiva. Eu vou falar para vocês, esse negócio de ficar caçando briga com jornalista é uma besteira. Eu sempre falei isso. Tem que, ao contrário, tratar jornalista bem. Por mais que você não goste do jornalista, é uma besteira isso. Não ganhou o voto de alguém com isso daqui? Não. Pode ter perdido o voto com isso? Pode ter perdido o voto com isso. Esquece esse negócio de atacar verbalmente ou fisicamente as pessoas, né? Ataque verbal na ética libertária nem existe, né? Mas mesmo xingamento, esse tipo de coisa, é algo que não convém nesse momento da eleição. Douglas Garcia realmente pisou na bola aí, né? E parece que também o debate a reunião para a preparação para o debate na TV Globo deu ruim, hein? Acho que não vai ter debate na TV Globo não, hein? Teve uma confusão com os integrantes do PT e do Ciro Gomes. Nem foi Bolsonaro, não. É lógico, se fosse Bolsonaro, eles já estavam com a manchete aqui, não, Bolsonaro causa confusão na Rede Globo, não sei o que lá. Mas foi entre o PT e o Ciro Gomes. Então, olha o que eu estou falando para vocês. Essa política do PT de tentar tirar o Ciro Gomes da parada vai acabar prejudicando o próprio Lula nessa história, hein? Enfim, se vai ter o debate ou não vai ter o debate, a gente não sabe. Aparentemente está tendo confusão lá. Bom, começou um movimento de debandada do PSDB em São Paulo, né? Quando começou essa eleição em São Paulo, muita gente acreditava que o Tarcísio não iria ter força no Estado e que a disputa acabaria entre o Rodrigo Garcia, do PSDB, e o Haddad do PT, né? É normal o Haddad estar lá porque a esquerda, ele é o único candidato da esquerda à prefeitura de São Paulo, então naturalmente ele vai pegar os votos da esquerda. Mas o Rodrigo Garcia do PSDB imaginava se teria uma força muito grande. O PSDB sempre foi um partido muito forte em São Paulo. Mas eu avisei para vocês, embora o Rodrigo Garcia tenha uma força grande, eu acho difícil alguém tirar essa eleição do Tarcísio. O Tarcísio, com o apoio do Bolsonaro em São Paulo, vai levar essa fácil, né? E agora o que começou a acontecer foi debandada de prefeito. O prefeito de Marília, que é do PSDB, saiu do PSDB, declarou apoio a Tarcísio, ou seja, Daniel Alonso, que é o candidato lá, declarou apoio a Tarcísio e vai sair do grupo do Rodrigo Garcia e vai se filiar ao PL. Olha que coisa, hein? Isso é um movimento interessante mesmo. Por que isso? Porque o pessoal já está vendo que o Tarcísio que vai ganhar. E para os prefeitos é importante terem um bom relacionamento com o governador para receber verba, para receber ajuda. Então, espere muito mais disso, a ponto de que aquilo que eu falei para vocês, a última esperança do PSDB para continuar existindo é o PT ganhar a eleição federal, é o Bolsonaro ser derrotado. Enquanto o Bolsonaro tiver força política, o PSDB acabou, destruiu, né? Foi o grande prejudicado na campanha de 2018. Muita gente fala que o PT que perdeu a campanha de 2018. Não, quem mais perdeu em 2018 foi o PSDB. O PT saiu da presidência, ficou em segundo lugar. O PSDB saiu do segundo lugar e sumiu completamente em termos nacionais, né? Não é à toa que o Alckmin foi lá beijar o pé do Lula, justamente porque é a última esperança do PSDB. Conseguirem destruir Bolsonaro para novamente o povo voltar a enxergar PSDB como oposição ao PT. Isso nunca vai acontecer. Esquece. Mesmo que Bolsonaro perca essa eleição, acabou esse passado que o pessoal da turma da tesoura gostava de ficar, aquela alternância boa entre PT e PSDB, isso nunca mais vai voltar, porque as pessoas perceberam que PT e PSDB é praticamente a mesma coisa, né? Agora, com Bolsonaro já na expectativa de ganhar talvez no primeiro turno, mas certamente ganhando no segundo turno a eleição federal. Em São Paulo, Tarcísio ganhando e Rodrigo Garcia com zero chance, começa a perceber que já tem fundadores do PSDB falando, olha só, acabou, vamos fechar a legenda, fechar a porta, serve mais para nada, não tem mais sentido. O PSDB existia enquanto as pessoas acreditavam na teoria das tesouras lá, de que eram coisas diferentes, né? Que o PSDB é oposição ao PT. Hoje em dia todo mundo viu que é a mesma coisa. Melhor acabar mesmo com esse troço. Pá de cal. Outro que vai sumir também com essa eleição vai ser o PT, como eu disse, porque o PT apostou tudo no Lula, não fez questão de forçar os estados e o Lula vai perder.
outro que encaminha a destruição completa é o PT. Quem vai emergir como oposição de Bolsonaro, vamos ver. Eu chutaria o PMDB, não sei. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.